recapitulando, porque eu não gravei a primeira parte, né? Mas nós estamos falando sobre as perseguições da igreja, tá? Daí lemos Colossenses 1, 24 ao 27. E aí agora nós vamos ler sobre a perseguição Mateus 5, 10. Está mais na mão. Está na mão aqui. Mateus 5, 10. Quer ler, Pri? Na verdade, Pri, tu pode ler todos os 5 ali, que são as bem-aventuranças, tá? Até o 12. Do 10 ao 12? Não, do 1 ao 12 daí, as bem-aventuranças. 5, né? Isso. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Continua. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só, gente, tá bem claro, né? O que a perseguição traz, né? Lá em Tiago também, diz, né, que a gente tem que se alegrar, né, quando a gente passa por tribulações, né, pelo peso de glória que traz. Então, o que acontece? Vocês, vendo a trajetória de Jesus, né, tudo que Jesus passou, que mentiram, difamaram e tudo mais, vocês sabem como é que começou o conceito cristão? Como é que começaram a chamar os crentes de cristão? Não foi Jesus que disse, vocês vão ser cristãos. Começou no momento em que começaram a dizer, olha só, eles falam igual o Cristo. Né? Eles pregam do mesmo jeito que Cristo. Então, o ímpio, né, ele começou a ver a mesma coisa que eles viam em Jesus, eles viam nos discípulos. Por causa do evangelho que eles pregavam. Era o mesmo evangelho de Cristo. Hoje, como é que um crente é reconhecido? Pelo vestimento. Ou pelo falar, glória a Deus, aleluia, né, misericórdia. Que Deus te abençoe. Eles chegam a sentir o cristão do evangelho. Porque o evangelho, a demanda é muito maior no planeta evangélico. Então, assim, essa questão toda, olha como é que as pessoas são reconhecidas como crentes, né? Pela roupa, por hábitos, né? Mas não pelo evangelho que eles pregam. Isso faz sentido, porque quando eu ia para cantar, se eu fosse com uma roupa de uma calça, eu me sentia suja. Porque é tão impregnado isso na mente da gente. Então eu tinha que botar um traje, né? Um vestido bonito, uma saia, até o joelho, pra me sentir digna daquilo. Muita gente repudia, né? Diz assim, lá tem aquele crente chato. Porque eles não entendem que é através de dentro da pessoa que tem que acender aquela chama. Não eles querer impor, né? Exatamente. Aquela obrigação. A pessoa, em vez de aceitar, ela repudia, né? Aí tu já tá dando o gancho que eu precisava. Lá vem aquele crente chato. Tem isso na sociedade. Agora, vocês acham que isso está incluído na perseguição que Cristo disse que nós haveríamos de ter? Eu acho que não. Não.
Né? Mas quando... minha família... Meu patrão não gosta de mim porque eu sou crente. Eu acho que não foi aí. O que acontece? Qual é a perseguição? Se tu for olhar tudo que aconteceu com Jesus e com os discípulos, como é que foram as perseguições? O que causou uma perseguição? Eles pregavam uma mensagem, eles operavam os sinais que comprovavam aquela mensagem e eles ridicularizavam o religioso. O religioso ficava confrontado. O ímpio, ele não chama o crente de crente chato. Porque o ímpio, quando ouve o evangelho e vê os sinais, ele crê. Quem é que chama o crente de chato? O ímpio, que vê o blá, 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 não vê fruto na vida daquele que está pregando. Então, aquele que está pregando, ele não tem como comprovar aquilo que ele fala. É isso aí. Então, por que o crente se torna crente chato? Porque ele quer impor. Olha, mas também como é que tu quer ter uma vida, né? Olha o que tu faz. Como é que tu quer que Deus te abençoe? Tu tem que parar com isso, tu tem que parar com isso, tu tem que parar com isso. Esse não é o evangelho de Cristo. Ah, tu tá pecando em alguma coisa, hein? Quando me diziam assim antes, há muito tempo atrás, diziam assim, ai, tu tem que ir pra igreja, porque parecia assim, ó, se eu não fosse pra igreja, eu era uma pessoa ruim. Então, eu só ia ser uma pessoa boa se eu estivesse lá dentro. Isso que eu sentia, assim, e eu achava um absurdo. Uma das primeiras coisas que eu ouvi pra começar a história tem que parar isso, parar aquilo, fazer isso, fazer aquele outro. E tinha pra mim um extremo, que na igreja tem um pecadinho e pecadão dentro da igreja, né? E aquele que tem um pecadão, ele não toma ceia. Ele fica isolado. Engraçado que a Bíblia fala o contrário disso, né? Exatamente. E aquilo ali era uma coisa que eu precisava. Um dia, eu nunca me esqueço, numa escola bíblica, no domingo de manhã eu perguntei: se aquele que tem pecado então não pode tomar, então nenhum de nós aqui, olhando para esse ponto de vista de vocês, nenhum de nós aqui poderia tomar então. Nem o próprio pastor. Mas aí tu é rebelde. Exato. Né? O que tu fez? Tu começou a confrontar a religião. E o que começou a acontecer contigo? É exatamente o que tu falou. Ser perseguido. Entende? Então ele não foi perseguido pelo ímpio. Porque não é o ímpio que persegue o crente. A palavra de Deus diz que são os da própria casa. Entende? O mundo, o sistema do mundo é que nos persegue. E o sistema religioso é o quê? É do mundo. Ele é do demônio. Ele é diabólico. Vocês precisam entender assim que o sistema do mundo ele vai nos odiar. Por quê? Porque nós vamos confrontar o sistema do mundo pelo nosso modo de viver. Pela palavra que nós pregamos, nós somos perseguidos. Nós não somos perseguidos. Porque aí eu até quero entrar depois na 1 Pedro, gente. 1 Pedro 4:12. Tá tão quietinho, meu amor. E sempre quando for botar peso na pessoa, dizer, essa doença tá te acontecendo porque tu pecou. Não tá fazendo um agir de Deus, tá fazendo um agir de Satanás. Tá colocando mais enfermidade naquela pessoa, mais pra ela se sentir mais prostrada ainda. Segunda Pedro? Não, é 1 Pedro 4:12. Tu quer botar até onde? Até o 16. Tá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão,
ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha só, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Eu confesso pra vocês que eu não tinha lido esse versículo até hoje de manhã. Mas eu sempre falei isso pra vocês. Uma coisa é vocês serem perseguidos porque vocês estão mentindo, estão roubando, estão adulterando. E aí estão falando mal de vocês. E vocês são crentes. Daí vocês é o inimigo. Não. Né? E eu não tinha lido esse versículo hoje. E, casualmente, né, pelo Espírito de Deus, hoje eu, abrindo a palavra, me veio justamente esse versículo confirmando aquilo que eu sempre falei para vocês, né? E detalhe que eu estava procurando uma palavra sobre perseguição, né? E veio essa palavra de 1 Pedro 4. Então, gente, uma coisa é tu ser perseguido pela palavra, pela mensagem que tu prega, né? E aqui o apóstolo Pedro, ele diz, gente, vocês não sejam perseguidos porque vocês estão agindo em desconformidade com a cruz. Porque vocês estão roubando, porque vocês estão mentindo, vocês estão assassinando. Isso não é perseguição digna de Cristo. A perseguição digna de Cristo é a perseguição causada porque tu está te parecendo com Cristo. Então, se tu parar pra pensar, quando foi que Cristo chegou para um pecador e disse: a tua vida tá assim porque tu tá em pecado. Tu tá doente assim porque tu tá em pecado. O que Cristo sempre fez? Ele sempre confrontou quem? O religioso. E quem é que matou Jesus? Foi o ímpio ou foi o religioso? Né? Eles entregaram Jesus na mão do ímpio. Ele ficou confuso, lavou as mãos. Agora digam pra mim uma coisa. Ontem nós conversamos sobre isso. O religioso entregou Jesus, o Filho de Deus, para o ímpio julgar e assassinar. E quantos de nós não fazemos isso? Quando nós deixamos que o ímpio julgue as nossas causas. Não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos entrar em processo contra o nosso irmão. Nós não devemos deixar que um ímpio julgue a nossa causa. Porque é exatamente isso que o religioso faz. Ele diz que crê em Deus, mas ele usa da justiça desse mundo para recorrer e ganhar suas próprias causas. Porque ele não acredita que Deus é por ele. Então, o religioso, ele tem essa convicção, mas eu tenho os meus direitos. Ele busca os seus próprios interesses. A própria palavra diz assim, que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Paulo ainda diz assim, é melhor que vocês sejam lesados do que entrar na justiça e deixar um ímpio julgar a tua causa. É melhor que tu te deixe lesar, que te deixe ser roubado, do que entrar em justiça contra alguém. Injustiça humana. Mas como é que o religioso age? E o que o religioso fez com Jesus? Entregou para o ímpio. Vocês estão entendendo a diferença? Então Jesus, ele não foi perseguido porque era mau caráter, óbvio que não, eu não preciso nem citar isso, mas eu vou falar. Jesus não foi perseguido porque ele mentia, ele não foi perseguido porque ele nem cumpria a lei. Jesus foi perseguido porque o que ele falava, ele comprovava, né? Porque ele pregava o evangelho de poder, ele comprovava esse evangelho e isso confrontava o religioso. Por isso que ele foi para a cruz. E ele fez isso sabendo que ia morrer. Jesus não foi pego de surpresa. Estava no plano dele morrer, entregar a própria vida. Ele disse, eu entrego a minha vida, ninguém tira ela de mim. Aí vocês começam a ter um entendimento assim, tá, mas eu tô sofrendo perseguição no meu trabalho, eu tô sofrendo perseguição na minha família. Tu tá sofrendo perseguição ou tu tá sendo ridicularizado porque tu é um chato? Tu é um religioso, uma pessoa que tá sempre dizendo que a pessoa não pode por isso, não pode por aquilo, não pode aquele outro. Como é que nível é esse, né?
A gente tem que colocar isso numa balança e entender o que está acontecendo. Eu estou sendo ridicularizado, estou sendo de chacota na minha família porque eu sou um crente em Cristo e eu estou manifestando os dons de Cristo, o caráter de Cristo, ou eu estou sendo perseguido, né, ridicularizado, porque eu sou uma pessoa chata e cruel, que eu estou sempre buscando ver o defeito nos outros e apontando como se eu estivesse acima de todo mundo. Será que as pessoas não querem estar... Será que minha família não quer estar perto de mim porque eu estou manifestando os dons de Cristo? Ou as pessoas não querem estar perto de mim porque eu não consigo falar uma coisa sem acusar ninguém? Sem apontar o erro de ninguém? Será que as pessoas não querem estar perto de mim, não querem ouvir a mensagem do evangelho que eu prego? Porque elas estão se sentindo machucadas? Ou será que é porque elas estão definitivamente rejeitando a obra da cruz? Vocês conseguem entender que tem muita diferença? Mas é muito comum o crente achar que a família não quer ouvir a pregação porque estão sendo perseguidos pela família por causa do amor que eles têm por Jesus. Sendo que eles são fanáticos. São pessoas que eles não medem o que falam. Tudo que eles falam é veneno, machuca os outros. Então, eles estão dando lugar à razão humana, à sabedoria humana, à doutrina evangélica, ou seja lá qual for a doutrina. Eles estão dando lugar a essas coisas, não estão dando lugar ao amor de Deus, à paciência, né? A edificação, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja para edificação do corpo. No que dizer que tu tá em pecado vai te edificar? Né? Porque o ímpio, ele não sabe que tá em pecado. Por que o ímpio não sabe que ele tá em pecado? Porque para ele é comum, é normal. Mas tu expor a lei para ele entender que ele está em pecado, não vai curar ele. Então, quando tu manifesta Cristo para ele, ele olha para a tua vida, ele ouve o evangelho, ele vê a manifestação do evangelho de poder na tua vida e ele diz assim, ó, eu preciso disso aí. Como é que tu consegue viver isso? Cara, é loucura isso que tu tá vivendo, mas é bom. O que é isso que tu tem? Eu quero isso. É os frutos, né? Mas quem é que vai te perseguir? O religioso vai te perseguir. O mundo talvez ele te persiga no sentido assim, ó. O mundo, o sistema do mundo, ele vai nos odiar. Isso já tá... Por quê? Porque no momento que tu chega para um médico, né, e ele diz assim, olha, é câncer, e tu diz, não é. Não é, tu não tá entendendo. A palavra diz que não é, então não é. Se o cara for ímpio, ele vai te achar louco. Ele diz, olha, tu é um maluco, tu é um doido varrido. Porque eu tô vendo a comprovação, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. É nesse sentido. Entende? Agora, olha uma situação. Existe uma seita, né, que, por exemplo, a pessoa ela sofreu um acidente, ela não pode receber transfusão de sangue, né? Inclusive, já foi feita uma lei contra isso, que a pessoa agora, ela se torna, no momento que tu baixa um hospital, tu te torna ali propriedade, né? No sentido que tu não te governa mais por causa disso. Então, a pessoa ela sofreu um acidente, né? Ela precisa de uma transfusão de sangue e a outra não quer receber o sangue por causa dessa religião. Então, olha o absurdo da coisa. Gente, eu realmente eu não sou a favor da medicina, né? Não sou, não. Mas eu também não sou religiosa. Se eu tiver um filho agora, eu não vou parir em casa porque eu não sou a favor da medicina, entende? Eu não acredito na enfermidade no meu corpo. Se eu sinto um sintoma, gente, eu não procuro médico. Isso já vai fazer 5 anos que a gente vive isso. A cura no nosso corpo, a saúde total no nosso corpo. Eu não tento pesquisar o que pode ser aquela enfermidade ou não. Não razoa no meu coração o que pode ser.
Mas a minha filha, se teve febre, eu orei, normalmente vai embora. Mas quando não vai embora, eu dou ibuprofeno. Pra ela não ficar com dorzinha ali. Mas o ibuprofeno não vai curar. Seja uma infecção no ouvido, seja na garganta, seja lá. Eu já ordenei que foi embora. O sintoma daqui a pouco vai ter que ir embora também. Entende? A gente não pode ser religioso. Criar uma religião em cima da cruz. Cristo já levou por completo, sim. Muitas vezes a gente passa um pouquinho de trabalho para convencer a nossa alma disso. Entende? Mas eu não vou deixar a minha filha sofrendo por causa disso. Entende? E se alguém precisar de uma transfusão de sangue, eu vou doar meu sangue. Porque eu não crio uma religião em volta disso. Entende, gente? Eu acredito que a medicina ela foi criada porque o homem, ele decidiu que ele não precisava da saúde de Deus. Não sei se vocês entendem isso. O homem não precisava ficar doente, não precisava da medicina. A medicina, ela foi criada por causa da incredulidade do nosso coração, porque a gente podia ter o nosso corpo completamente saudável para sempre. Nós nascemos para ser eternos e o nosso DNA foi corrompido em Adão. Nós começamos a ficar doentes por causa de Adão. As mortes prematuras acontecem por causa do DNA corrompido de Adão. Entende? A cruz resolveu isso, mas demora um tempo até a gente conseguir converter a nossa alma a ponto dela manifestar isso na plenitude. E duvido muito que a gente vá conseguir isso, porque Cristo está voltando para regenerar os nossos corpos. Entende? Então é um trabalho que a gente tem aqui. Mas sim, gente, não quer dizer que, olha, eu tô com muita dor e eu não tô conseguindo manifestar ainda a saúde de Deus em mim, eu vou no médico. Ok, tá tudo certo. Mas a gente tem que buscar cada dia mais viver na plenitude, não sermos preguiçosos espiritualmente, porque a cura tá aqui dentro de nós. E ela é para manifestar assim. Mas enquanto ela não manifesta assim, se alguém necessita, que busque ajuda de outra maneira. Entende? Não precisamos ficar agarrados Não, eu não tenho ainda a revelação de que Cristo me curou, então eu vou ficar sofrendo essa dor até não aguentar mais. Não façam isso. Mas se vocês têm a revelação de que Cristo levou, então permaneça firme. Permaneça firme. E tenham compreensão que nem todos vão entender isso. E tenham compreensão que nem todos vão fazer do mesmo jeito. Eu não espero. Eu sofri muitas dores e eu aguentei até se manifestar a cura. Hoje, quando eu ordeno que vai, ela vai imediatamente. Mas eu levei um tempo até ela começar a ir imediatamente. Eu quis suportar isso, porque eu não quero mais viver na dependência da medicina humana. Mas isso é uma coisa minha, é uma revelação minha que eu busquei. E eu tô aqui para ensinar vocês a poder viver isso também, se vocês quiserem. Mas vocês não vão ser julgados se ter uma dor de barriga e ir no hospital e sei lá o quê. Vocês estão sendo treinados para não precisar disso. Para viver a plenitude de Cristo. Entende? Então, agora voltando, né, ao assunto perseguição da igreja, vamos ler da palavra que disse aqui, João 15:16. É João, tá, gente? Não é a epístola, é João mesmo. Quem quer ler? João 15. Não, é João. Meu Deus. 15:16, isso? Não, o que eu falei? João 15. 16. Versículo 20, tá. Não, 18. João 15, versículo 20. João 15, versículo 20, gurias. A minha tradução aqui tá NTLH, tá bom? Uhum. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Então, olha a chave aí, gente. Olha toda a autoridade e poder que Jesus manifestou.
Sabe que o religioso diz? Ai, mas diz sim que no mundo nós sofreremos aflições. Só que diz também que tem um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Também diz ali que o mundo vai te odiar e vai te perseguir, porque tu não pode ser maior do que Jesus. Como que tu vai querer pregar o evangelho que Jesus pregou e não ser perseguido como ele foi? Da mesma forma, como que tu vai pregar o evangelho que ele pregou e não vai manifestar o que ele manifestou? Não vai ter o mesmo poder e autoridade que ele teve. Então, o mundo, ele se apega, o sistema religioso, ele se apega só na parte ruim. Não é bom ser perseguido, gente. De verdade, não é bom. Mas existe o peso de glória que vem por trás da perseguição. Porque da mesma forma que nos perseguiram que perseguiram Jesus por causa do evangelho, o evangelho que ele pregou não foi um evangelho de poder? Então, olha todo o poder que está sendo manifesto através desse evangelho. E uma coisa que nós assistimos ontem, semana passada, no filme, né, de Atos, muito legal. Eu quero botar uma para vocês, acho que é Atos... Aqui, Atos 4, a partir do versículo 23. Então, os discípulos, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, eles estavam pregando nos lugares, nas ruas e tal, e a perseguição começou ali. E a igreja começou a orar. Aí eles disseram assim: uma vez soltos, né, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito nos principais sacerdotes e anciões. Eles tinham proibido de pregar o nome de Jesus, de pregar o evangelho, de falar nesse nome. Eles tinham proibido. Ouvindo isto, unânimes, eles levantaram a voz a Deus e disseram... Todos estão acompanhando? Sim. Uhum. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Isso Davi falando, eles estão citando uma escritura. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Aqui eles estão citando uma escritura que Davi falou sobre ele mesmo. Davi era o ungido do Senhor naquela época, ele era o rei, e ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, né? Então, os povos estavam perseguindo Davi. Né? Os reis estavam perseguindo Davi, Davi estava sempre em perseguição, né? E porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Eles estão fazendo uma associação ao que acontece com Jesus. Mas Jesus já tinha sido crucificado. Como é que estavam perseguindo Jesus? Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já tinha morrido, já tinha sido elevado aos céus. Como que a igreja estava orando e disseram agora estão perseguindo o teu servo Jesus? Eles já tomaram posse da identidade deles. Né? Porque eles entendiam que ao perseguirem eles, estavam perseguindo a Cristo. Ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, eles estão falando aqui, ó, que perseguiram Jesus, o teu filho e tal, fizeram tudo isso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha que interessante. Em nenhum momento eles disseram assim, ó, Senhor, nos livra dessas perseguições. Não deixa que eles nos persigam. Não, que eles nos matem, que eles façam mal para nós. O que eles pediram? Senhor, nos dê intrepidez para vencer a perseguição. Nos dê força, ânimo e coragem para ir contra isso. Qual foi a promessa de Jesus a Pedro? Pedro, tu é a pedra fundamental da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi uma promessa de Jesus. O que fala lá em Tiago? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que Paulo falou quando ele orou? Ele disse assim, eu já orei 3 vezes a respeito disso. E Deus disse, a minha graça te basta. Paulo erroneamente orou para não ser perseguido por 3 vezes.
Porque Paulo não estava entendendo. Paulo, com toda a sabedoria dele, Paulo tinha sido arrebatado aos céus e tudo mais, isso e aquilo. E Paulo não entendia que era parte do plano da perseguição. Até que ele decidiu assim, eu não vou mais me importar com as perseguições. Deus disse que a graça dele me bastava, então para mim é o suficiente. Eu vou conseguir passar por todas essas perseguições, porque essas perseguições não podem ser maior do que o meu propósito em Cristo. E um judeu orar 3 vezes era porque era uma coisa... Exatamente, o judeu ele tinha um princípio, ele só orava 3 vezes por algo que ele realmente estivesse precisando muito. E para esse homem ter orado 3 vezes, a perseguição não era pouca coisa. Ele sofreu açoites, ele sofreu ameaças, ele sofreu naufrágio, ele sofreu até coisas assim, humilhações que um homem no escalão dele, na graduação dele, ele jamais aceitaria sofrer em qualquer outra condição. E aí tem muita gente que diz que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, era um pecado, era isso e aquilo. Mas ele fala, né, que o espinho na carne dele era um enviado de Satanás que veio para esbofetear ele. Ele fala. Então, o espinho na carne são pessoas que são usadas por Satanás para nos perseguir. Entende? A primeira referência que é feita na palavra a respeito de espinhos na carne é citada lá em Josué, né, que Deus manda Josué eliminar os gigantes da terra, porque se sobrasse um, posteriormente eles seriam como espinhos na carne dos israelitas. Então essa é a primeira menção que se diz a espinho. E Paulo jamais iria citar um espinho na carne se ele não soubesse exatamente do que ele estava falando. Então ele estava escrevendo para judeus. E ele estava citando a palavra, a menção que foi dita, um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Então, ele estava falando que ele estava sendo perseguido por causa das tantas revelações que ele teve, né? E Satanás, porque Paulo era, né, ele era um cara arrogante, né? Vocês sabem pela história de Paulo, mesmo na pregação do evangelho, ele era um cara arrogante. Quando ele começou a ministrar o evangelho, ele foi lá e mandou que o cara ficasse cego. E coisa tal. Ele entendeu o poder que ele estava usando, depois, mais tarde, ele se desculpa pela imaturidade dele e agir dessa maneira, né? Quando ele conheceu o evangelho de poder e tudo mais, ele começou a fazer coisas que não eram coerentes, né? Não tinha a ver com o evangelho de Cristo, né? Mas depois ele se redime com aquilo ali, né? E aí ele fala assim, eu fui perseguido, eu fui açoitado, eu fui, né, e tal. Eu passei por todas essas coisas e eu entendi uma coisa. Que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Como é que a gente entende isso? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então quer dizer que quando eu tô doente é que eu tenho saúde? Não. Quando eu tô sem dinheiro é que eu sou rico? Não. Quando eu tô fraco é que eu tô forte. Quando eu paro de depender da força do meu braço, quando eu paro de depender da minha sabedoria humana, quando eu paro de dar mais vazão às circunstâncias, é que eu me torno forte. Porque daí eu dou vazão ao Espírito de Deus, à sabedoria de Deus. Então, tudo que o Espírito de Deus me aconselha, me mostra, essa é a força de Deus em mim. Então, mesmo eu sabendo que eu tenho os meus direitos, mesmo eu sabendo que eu posso resolver um problema assim, e eu dou ao Espírito de Deus a vazão necessária para que ele solucione da forma dele, quando eu dou vazão à justiça de Deus na minha vida, é que eu sou forte. Então, quando eu deixo a carne fraca, quando eu deixo a minha carne não falar mais alto do que eu, quando eu reconheço a minha fraqueza, a minha inutilidade humana, natural,
e dou vazão, enalteço a cruz de Cristo é que eu sou forte. Então, o que acontece? Paulo entendeu que ele tinha uma condição social maior, ele tinha uma condição educacional maior, mas ele decidiu que não ia se apoiar nessas questões, mas ele decidiu que ele iria deixar que o Espírito de Deus, né, desse a sabedoria necessária que ele precisasse para vencer os obstáculos que viriam. Então ele poderia, de forma natural, evitar as perseguições que ele tinha. Ele podia evitar, com a sabedoria natural, com os recursos que ele tinha. Mas ele, em nenhum momento, ele quis isso. Ele decidiu que ele seria fraco, para que a força de Deus se manifestasse. Quando alguém me agride e essa pessoa é menor do que eu, e eu sou mais forte fisicamente que essa pessoa, eu sei que eu consigo quebrar a cara daquela pessoa ali. Mas quando eu decido amar aquela pessoa, entendendo que, olha, eu sei que eu tenho condições de te machucar, mas eu decido que eu não vou te machucar. Eu decido que eu vou te amar. Para o mundo isso pode parecer fraqueza e covardia. Mas essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, que nós amemos aqueles que nos perseguem. Isso está lá em Romanos 12, 14. Abençoe aqueles que te perseguem. Então, gente, não é fácil abençoar aqueles que nos perseguem. Mas a gente precisa entender que eles só nos perseguem porque eles não têm a revelação, o entendimento que o que nós estamos fazendo vem do reino de Deus. Porque o espírito do mundo, ele se opõe ao espírito de Deus. O religioso, ele se opõe ao espírito de Deus. Embora eles acreditem que tudo que eles estão fazendo prestando culto a Deus. Eles estão baseados na sabedoria humana deles. Na sabedoria religiosa, da cultura, enfim, de tudo que eles receberam desse mundo, do fogo estranho em que eles vivem. Mas nós temos o fogo de Deus, o fogo do Espírito dentro de nós. Como que eu vou responder uma pessoa à altura do que ela merecia, se eu não fui respondido na altura que eu merecia? Eu mereci o inferno. Eu não sei vocês, mas eu mereci o inferno. E Jesus não me retribuiu à altura do que eu merecia. A soberania de Deus está em não me dar aquilo que eu mereço, mas me dá aquilo que Ele quer que eu tenha, que é vida, paz, alegria, prosperidade em todas as áreas da minha vida. Então, como é que eu quero dizer que eu sou Cristo, se aquele que me persegue eu retribuo na mesma moeda? Se eu machuco porque me machucaram, se eu bato porque me bateram, se eu processo porque me roubaram, como que eu vou... Eu não posso evitar que alguém me processe. Mas eu posso escolher não processar. Eu não posso escolher não ser agredido. Mas eu posso escolher não revidar. Porque eu tenho poder para isso. O evangelho, a graça de Deus me dá poder para isso. E eu preciso entender... Gente, eu nunca deixo de mencionar isso para vocês. Quando foi pregado para mim uma vez, eu ouvi essa mensagem. E eu estava chorando porque tinham vindo pessoas da congregação que nós frequentávamos antes no nosso portão dizer assim, ó, parou com essa palhaçada. Até quando vocês vão ficar orando, achando que Deus vai jogar tudo no colo de vocês, dar tudo de mão beijada para vocês? Gente, a gente não frequentava aquele templo há muito tempo. E as pessoas estavam incomodadas com a nossa vida, sem a gente pedir nada para ninguém. Ninguém tinha nada a ver com a nossa vida, mas para vocês verem como o religioso, ele é tão compelido por Satanás que ele veio no nosso portão nos afrontar. A obrigação de sair de casa para vir aqui só para brigar. Já vamos terminar. É muita vontade, né? Tá. É ter tempo. E aí, o que acontece? Eu fui pro quarto e eu comecei a chorar, sabe? Porque eu fiquei tão ferida com aquilo, sabe? Fiquei tão triste, porque eram pessoas que eu gostava e que diziam que gostavam de nós.
E aí eu botei uma mensagem para escutar e o pastor Eber Rodrigues falou assim, ó, irmãos, se vocês não estão sendo perseguidos por causa do evangelho que vocês estão pregando, tem alguma coisa de errado. Porque se vocês estão querendo viver um evangelho onde todo mundo aceite, ache lindo o que vocês fazem, tem alguma coisa errada com que vocês estão querendo agradar o mundo, o sistema desse mundo. Então, se vocês estão sendo perseguidos, fiquem felizes com isso, porque vocês estão no caminho certo. Então, gente, se vocês querem um termômetro para saber se o que vocês estão vivendo está no caminho certo, está sendo instruído pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, avaliem se vocês estão sendo perseguidos porque vocês estão sendo chatos, porque vocês estão pregando julgo para as pessoas, porque vocês estão condenando as pessoas, e aí ninguém quer ficar perto de vocês, ou se vocês estão sendo perseguidos porque vocês estão pregando um evangelho de poder, manifestando os dons, e o mundo está irado com isso, o sistema desse mundo está irado com isso, porque ele é do diabo. O planeta Terra é nosso. Nós temos poder, domínio e autoridade sobre ele. Mas o sistema que está nesse mundo é de Satanás. E a gente não pode esperar que o sistema do mundo nos ame. Jesus mesmo disse que o sistema do mundo vai nos odiar porque eles não receberam o Espírito de Deus. Então a gente tem que ter essa diferença. E se vocês tiverem a convicção de que vocês estão sendo perseguidos pelo evangelho que vocês estão pregando, então continuem nessa busca. Não tenham medo da morte, não tenham medo do julgamento, não tenham medo do que o sistema vai dizer, do que o religioso vai dizer, do que a família vai dizer. E aí, a gente vai continuar na próxima semana, porque é um assunto bem, longo assim, mas eu quero falar com vocês agora Marcos 10, do 29 ao 30. Quem quer ler? Marcos 10, 29 ao 30. Isso. Garantiu-lhes Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidade, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Vocês estão entendendo? É 30. Vocês estão entendendo que pode ter o todavia? Não, é o 31 daí já. Né? Ah, todavia, tá. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Vocês entendem? Olha o que Jesus diz, olha toda a promessa que ele dá, e ele diz assim, com perseguições. Tá? Que fique bem claro. E não foi oculto de nós. Então, depois eu quero que vocês meditem em Lucas 14, eu vou dar o versículo exato para vocês buscarem, eu não me lembro direito agora, mas que fala sobre, qualquer um que quiser ser meu discípulo precisa abrir mão, de algumas coisas. E o que ele está falando ali? Está falando de abrir mão de conceitos errados, de crenças erradas, de sofismas, para poder ser um discípulo de Jesus. E a gente tem que ter entendimento. Nós vamos ser perseguidos. E glória a Deus por isso. Porque se a igreja primitiva, ela tinha honra em ser perseguida. Ela se alegrava. Tem uma parte que diz assim que eles saíram alegres. Eles tinham recém sido açoitados, eles saíram alegres de dentro da sinagoga, porque eles tinham sido açoitados por causa do amor deles por Cristo. Eu tenho muito mais coisa para compartilhar, mas vamos deixar para a semana que vem, porque é muito assunto envolvendo a perseguição. Essa é uma coisa que sempre fiquei com dúvida, tá? Uhum. Em relação a esse abrir mão de bens, família, irmãos, o que exatamente isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, o Paulo Ricardo e eu, nós viemos de uma vida
financeira bem boa, assim, sabe? Só que o que acontece? O Paulo Ricardo trabalhava com a política. Quando nós decidimos viver uma vida com Cristo, o Paulo Ricardo não tinha uma outra profissão. Né? Eu, cabeleireira, o Paulo Ricardo tinha, né, a vida dele na política. O que ele fez? Como é que ele ia conciliar isso? Porque, embora vocês possam acreditar que o cristão tem que estar dentro da política, isso é totalmente demoníaco. Porque para estar dentro da política, tu vai ter que corromper os teus princípios. E se tu não corromper os teus princípios, tu não vai ser ouvido lá. Então, no que tu vai ajudar? Tu vai estar recebendo um salário para estar sentado num lugar fazendo absolutamente nada. Porque se tu não fizer o que eles querem, não aceitar o que eles querem, então nós não estamos, e a gente vai falar mais tarde, nós não estamos lutando para converter o sistema do mundo. O sistema do mundo é corrompido. Sabe o que eu ouvi esses dias sobre isso? Que eu comentei isso com essa pessoa. E essa pessoa disse assim, pois é, justamente por nós que fomos ensinados que não devemos fazer isso, né, nos envolver com essas coisas, é que os cristãos ficaram de fora e não conseguiram manter o que era para manter. As coisas de Deus. Eu disse, tá, mas então, e o que diz lá em Apocalipse das coisas que haveriam de vir? Então, é mentira? O crente, na verdade, religioso, ele quer evitar que aconteça o Apocalipse. Exatamente, por apego, né? Exatamente. Gente, a política não é pra nós. Então, o que aconteceu? Se o Paulo Ricardo não abrisse mão disso, como é que ele ia viver isso? Outra coisa, eu cresci em berço evangélico. Entendi. Basicamente, ele teve que fazer uma escolha. Exatamente. Ele teve que abrir mão. E aí, o que acontece? Jesus fala ali, ó, se a gente não abrir mão dessas coisas, vamos, né, se alguém mais, talvez a Andriele tem, Lucas 14. Ai, 14, bem quase no final. Eu tô lá no Lucas 10. Lucas 14. Ali, Jesus não tá dizendo, olha, gente, vocês não podem ter casa, vocês não podem isso, né? Ele tá falando que para ser um discípulo de Jesus, tu não pode estar agarrado a essas coisas. Tipo ativismo. Isso, ativismo, gente. 28, né? Ativismo. O que é o ativismo? É pura justiça própria. Entende? Se tu não estiver disposto a abrir mão disso... Imagina, eu quero lutar pela direito das mulheres, tá? Mas a palavra de Deus não diz que em Cristo não tem mais homem, mulher, escravo, livre, gentil, judeu? Que todos somos um em Cristo, então que direito que as mulheres têm que ter? Elas têm que ter o mesmo direito que Cristo deu a elas. Não que o sistema desse... Por que eu vou brigar com o sistema desse mundo pelo direito da mulher votar? Se eu não tô nem aí pro sistema desse mundo. A mulher tem o mesmo direito à salvação, a mulher tem o mesmo direito de vida, de dons, de manifestar cura, de implantar o reino aqui. Ela tem o lugar igual do homem. Deus não enxerga a mulher como um ser inferior. E vocês não participaram, mas talvez individualmente a gente converse num outro momento sobre a correlação entre a igreja de Cristo e Cristo com o casamento, né, com o esposo e a esposa. Né, que o casamento é uma analogia que nós vivemos. Para que nós entendamos qual é a relação de Cristo com a igreja. Como é a relação tua com a tua esposa, né, a tua do teu marido, com a igreja de Cristo. Né? O que essa analogia do casamento nos mostra? Né? Então, aqui em Lucas 14 fala, ó. E qualquer que... Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podemos acabar, todos os que verem zombem dele. O Ney, ele planta arroz, tá? Aí tu imagina assim, o Ney, ele começa, lavra a terra, né, Ney? Como é que é todo o processo? Tem que preparar a terra, lavrar a terra, aí depois tu vai semear e... comprar os insumos, né? Adubo, semente... E aí tu compra tudo, planta lá, aí daqui a pouco alguém diz assim pro Ney, Ney,
Tem certeza que tu vai... Acho até que aconteceu esse ano contigo, né? Que disseram, bah, esse ano não vai dar arroz, né? Questão falta de água, não chovia aquele verão e tal, tudo seco. E se o Ney não permanecesse convicto, confiando em Deus, de que haveria água para irrigar a terra? Aí alguém disse assim, olha, Ney, quem sabe tu planta aipim em vez de arroz. E aí vai lá o Ney, toda a obra que ele fez ali, ele arrancasse do chão, preparasse o solo novamente, ele nem esperou o fruto acontecer. Entende? Então, ele seria envergonhado. O Senhor disse que tolo aquele homem. Gastou com insumo, gastou com semente, gastou com trator e coisa, e equipamento para preparar a terra para o arroz e não esperou dar o fruto. Entende? Então, primeiro ele calculou, né? Tu não saiu plantando, tu calculou. Ó, eu vou precisar de tanto, né? São tantos hectares, eu vou plantar tanto. Não foi isso? Tu não simplesmente jogou tudo na terra, né? Tu calculou para ver se realmente tu iria... o quanto que tu espera colher, né? Tu sabe que toda semente não vai dar, alguma vai dar errado, mas tu tem um cálculo ali mais ou menos de quanto que tu espera ter, certo? Mas em muitas ocasiões foi pela fé. Exatamente, mas tu não saiu largando, né? E não, tu preparou, então tu te preparou para aquilo ali, certo? Para que não desse errado. Então o que acontece? Se tu vem, eu quero ser discípulo de Jesus, mas tu não sabe o que é ser um discípulo de Jesus. Aí tu começa, por exemplo, muitos entram dentro da igreja, né, do templo local, ali eles querem o quê? Eles querem, é lindo cantar no louvor da igreja, né? É lindo. Aí eu quero fazer parte do louvor da igreja, mas tem um processo ali, né? Tu quer fazer parte do louvor da igreja e dentro da igreja eclesiástica ali, né, tem daquela questão eclesiástica, tem todo, até tu chegar a galgar esse, né, tem todo, e aí as pessoas elas ficam frustradas porque elas, na verdade, elas querem fazer parte daquilo ali. Só fazer parte, elas não querem ser discípulas de Jesus. Entende? Então, se eu não abrir mão de certas convicções e desejos e coisas que eu quero, né, nesse mundo, para começar a viver no Espírito, não tem condições. Eu tenho que saber que ser um discípulo de Jesus vai muito além do que tu ler a Bíblia, jejuar, né, ouvir a palavra. Não. É tu assumir uma identidade que vai contrariar o sistema do mundo. Tu tem que ter convicção que tu vai ser perseguido e que o mundo vai te odiar. Não, tu não pode ser um crente dodóizinho. Ai, mas o meu pai, minha mãe, meu tio não querem, né, que eu ore, não querem. Porque ninguém, meus amigos, né, eu queria tanto, meus amigos. Gente, não vão aceitar. Entendam isso, que vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. Então coloquem isso na balança antes de querer ser um discípulo de Jesus. Não queiram ser amigos do mundo. Não queiram que o sistema do mundo aceite a vida de vocês. Vocês estão seguindo o relógio do mundo, ele segue esse, né, o sentido horário. E nós estamos indo contrariando, nós estamos indo contra a maré. Entendam isso. E pesem isso. Tenho absoluta certeza que se vocês não abrirem mão disso aí, vocês não vão conseguir viver a vida de um discípulo. Eu costumo dizer que a palavra de todo o evangelho fala quando está no fogo ali do louvor Senhor, eis-me aqui. Muito perigoso e muita responsabilidade para quem fala isso sem saber do que vem. Ele vai te dar a possibilidade de tu ser o representante. Eis-me aqui. Na porta da igreja, depois de tu falar eis-me aqui, já tem um doente, já tem um pedinte, já tem alguma coisa se manifestando com dores de parto, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Está ali, orou lá dentro. Eis-me aqui a oportunidade de surgir. E não, tu não foi fiel ao que tu te colocou diante de Deus. Isso todos os dias. Teve uma pessoa em Goiânia essa semana que falou assim, eu quero viver isso. E eu digo todos os dias para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Sério? Então tá, então fala agora, eis-me aqui. Daí ele falou, eis-me aqui. Agora abre teu portão e vai lá na rua. E olha, primeiro pessoa que estiver passando,
Se não tem uma enfermidade, se não tem uma necessidade, eu não está honrando para que a manifestação dos filhos de Deus com poder e autoridade se manifeste. O cara foi pro portão e tinha um cara lá mancando. Ele olhou para a esquerda, tinha uma pessoa pedindo dinheiro para comida. E se ele olhasse para mais 10, abrisse o olhar dele em 2 segundos, ele ia ver a manifestação que tinha que ser feito. E é nosso, não é ninguém, não é o pastor, não é o amigo, é tu. Então, eis-me aqui é muita responsabilidade. Eis-me aqui. Ah, eu quero servir a Jesus, mas eu quero o quê? Eu quero, na verdade, um cargo eclesiástico. Quero entender o propósito e o chamado de Deus. Exatamente. Jesus já disse, ide pregar o evangelho. E como é que se prega o evangelho? Manifestando os dons, né? Curando, tal. Fazendo tudo o que Jesus fez. É simples. A necessidade é nós que suprimos. Nós não podemos delegar isso. Exatamente. Nós já somos delegados. Nós somos delegados para fazer. A gente não pode terceirizar isso. A igreja não pode terceirizar. Exatamente. Quer ver? A coisa mais fácil que tem é... eu vou te levar lá pra minha igreja que o meu pastor é uma bênção. E tu não é uma bênção? Ser tu bênção. Tu não é uma bênção? Né? Então... gente, vamos fazer a ceia, tá? Quem tiver assistindo... Mas vamos fazer assim uma revelação a ceia agora.